Flamengo por bicho tá pegando nação. cartões. Vamos dar uma olhada nessa situação aí do Bruno Henrique, hein? Cartão, né, e beneficiar a Polícia Federal em cima do jogador. Isso aconteceu no jogo contra o Santos, né, no Campeonato Brasileiro de 2023. Né? Prints, né? Lá no GE a matéria completinha tá lá para vocês entrarem e acompanharem todos os papos direitinho. O Bruno Henrique conversa claramente com o irmão dele, né? Falando sobre o fato de receber o cartão amarelo nesse jogo contra o Santos, e a polícia, por isso, acabou indiciando o jogador. O Flamengo diz que ainda não foi comunicado oficialmente, e a ver o que vai acontecer nesse caso, como se dará esse julgamento do Bruno Henrique. Fato é que é muito sério. Bruno Henrique, por enquanto, ainda não se manifestou. A gente conversou com o Bruno Henrique, por exemplo, na final da Copa do Brasil. Estávamos lá, eu, Carlos, Eduardo, Mansur e Alex, no estádio do Atlético, na Arena do Galo. E lá, na comemoração de título do Flamengo, o Mansur, inclusive, questionou o Bruno Henrique sobre esse assunto que havia surgido ali poucos dias antes da decisão. E o Bruno Henrique falou da seguinte maneira, ó, vejam vocês. Bruno, fala, Mansur. A gente está aqui no meio de uma celebração de título, mas é uma rara oportunidade que a gente tem junto de você de se referir à questão que foi muito debatida e foi noticiada nas últimas semanas, de um relatório que fala sobre um volume de apostas no cartão amarelo seu que você terminou por tomar no jogo contra o Santos em Brasília, no Brasileiro do ano passado. Queria saber como você recebeu essa informação, o que você tem a dizer sobre isso, se você chegou a conversar com alguém antes desse jogo sobre de que tomaria um cartão, se foi algo que aconteceu no jogo e esse volume de aposta é uma coincidência, enfim, o que você tem a dizer sobre isso? Eu não estou aqui para isso. Recebeu e o presidente todo esse noticiário e a investigação? Olha, recebi de uma forma agressiva, né? Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre esteve comigo. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas Deus sempre foi comigo. E, cara, eu tô tranquilo em relação a isso, com meus advogados, meu empresário, pessoa que estão aí nessa batalha comigo. Eu só peço que a justiça seja feita e separar o fora de campo com dentro de campo. Como eu falei ali agora, eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, porque não é fácil, da forma que foi. Então, como eu falei, foi um cara que sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo. E assim vai ser daqui para frente, quando eu parar de jogar futebol. Então, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. E estou muito feliz hoje por esse título. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Bom, tá aí o Bruno Henrique conversando com a gente lá atrás, depois da final da Copa do Brasil, no ano passado. A gente tem aqui também, só para dizer que além do Bruno Henrique, né, mais pessoas foram indiciadas, né? O Vander Nunes Pinto Júnior, que é irmão do Bruno Henrique, a Ludmila Araújo Lima, esposa do Vander, né, que é o irmão ou seja, cunhada do Bruno Henrique, e Poliana Esther Nunes Cardoso, que é prima do jogador. Os três fizeram apostas naquele jogo contra o Santos, né, de que o Bruno Henrique iria tomar o cartão amarelo no Brasileirão de 2023. E aí a gente tem aqui também matéria apurada pelo GE, prints das conversas do Bruno Henrique com o irmão. A conversa começa assim, ó, no dia 29 de agosto de 2023, 2 meses antes da partida contra o Santos. O irmão pergunta para o Bruno Henrique: ô tio, você tá com 2 cartões no Brasileiro? O Bruno: sim.
Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga para nós, hein? Eu tô aqui adaptando para um português que vocês consigam entender perfeitamente, porque o que está escrito ali às vezes não faz muito sentido. Aí o Bruno responde, contra o Santos. Aí o irmão pergunta, daqui quantas semanas? O Bruno, olha aí no Google. Aí o irmão diz que é no dia 29 de outubro e ainda pergunta, será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? KKKK. O Bruno responde, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí o irmão do Bruno diz, boa, vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Aí tem um novo print, né, do dia 7 de outubro, né, uma nova troca de mensagens entre os dois. Nesse mesmo dia, o Flamengo jogou contra o Corinthians, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique pergunta para o irmão, Juninho, você consegue fazer um Pix no valor alto da sua conta? Aí o Vander responde, consigo, BH. Qual o valor? O Bruno Henrique, 10 conto, ou seja, 10 mil reais, né? E o Vander, consigo. Aí o Bruno Henrique diz, me manda seu Pix aí que vou te mandar os 10k. O Vander, irmão do Bruno Henrique, diz, fazer gol, hein? Aí tem um palavrão, né? Tá no meu cartola. O Bruno Henrique responde, e você transferir para o Pix que eu vou te mandar aí. Aí o Vander manda um número de CPF, que a gente claramente não vai exibir aqui, né? E o Bruno Henrique diz, você não pode ser, temos nomes iguais. Aí o Vander, que é o irmão, diz, vai dar ruim? O que era? Aí o Bruno Henrique, vai, negócio de aposta aqui. Aí o Vander termina, uai, dá essa ideia aí que vou apostar aqui, tô precisando de dinheiro, kkkk. E aí, pouco mais de um mês depois da partida entre Flamengo e Santos, né, no dia 9 de dezembro, a polícia encontrou uma outra conversa entre o Bruno Henrique e o Vander, irmão dele. O Bruno Henrique diz o seguinte, esse aqui tá pesado, não dá pra você não. Aí o Vander, se eu ganhar R$1.000 tá bom se for coisa certa. O Bruno Henrique diz, tem que ser 10k todo fim de semana. E o Vander diz, ah tá, eu ia apostar agora, tô precisando de 1.000. Ia apostar agora, manda numa conta de terceiro e ele me manda. O Bruno Henrique, tô vendo aqui já, você não dá. E o Vander, entendi. Caramba, né? Tô trocando a palavra. Caramba, viu? Meu olho até brilhou. Dá para tomar cartão hoje não? O Bruno Henrique diz, dá não, tenho um já. Aí o Vander, deu certo, consegui aí. O Bruno Henrique ainda disse, deu, lajinha, que aí eu não sei o que é, né? Aí o Vander diz, boa, kkk, só comemorar agora. Tá apostando vitória ou cartão, algo assim? Aí o Bruno diz, não é nada disso não, parada de cavalo. Aí o Vander, ah tá. E aí tem um outro papo no dia 16 de outubro, ou seja, o Bruno Henrique está apostando em cavalo também, né? No dia 16 de outubro de 2023, 2 semanas antes do jogo contra o Santos. Aí o Vander, fala tio, bom ou não? Aí o Bruno Henrique, fala aí, beleza, o Vander? Sim, e você? O Bruno Henrique, beleza. O Vander diz, tá com 2 de novo, hein? Quando for o terceiro, avisa eu, kkkk. O Bruno Henrique, caraca, me chamou pra falar isso? Tá de brincadeira, né? Aí o Vander, claro que não. Aí depois tem uma outra conversa no dia 31 de outubro, véspera do jogo contra o Santos, que é quando o Bruno toma o fatídico cartão. Ele já tinha tomado um cartão contra o Botafogo e esse seria o terceiro. Seria um terceiro cartão. O 6º cartão dele, é o terceiro dessa série. Aí o Bruno Henrique diz, aí, lembra a parada que você me perguntou uns tempos atrás? Aí o Vander diz, do quê? E aí a conversa é interrompida e o Bruno Henrique faz uma chamada de voz para o irmão, né? Uma ligação e acaba aí a conversa. Então, diante desses prints, dessa troca de mensagens, a polícia resolveu indiciar o Bruno Henrique. A situação não é fácil. Né? Por conta de R$1.000, 1.000 conto. É melhor o Bruno Henrique dar esse dinheiro pro irmão. A conversa, ela dá muita margem para interpretação.
E o que será do Bruno Henrique a partir de agora, de como o Flamengo vai lidar com a situação, o próprio Bruno Henrique, é o que a gente vai ver a seguir, né, Mansur? Vamos lá. Em que estágio estamos, né? O que significa o indiciamento? Significa que houve uma investigação da Polícia Federal que concluiu pelo indiciamento do jogador. Ou seja, ela entende que o jogador e os outros apostadores, a partir de agora, devem ser julgados por isso. É evidente que vai ter todo um processo, direito de defesa, ele vai apresentar as suas razões, enfim, vai ser ouvido. Do nosso lado, como tudo isso surgiu há minutos antes, poucos minutos antes, a gente vai precisar ainda um acesso completo ao relatório da Polícia Federal. A gente tem agora esses prints que são colocam o Bruno Henrique numa situação absolutamente desconfortável, mas ainda tem algumas interrogações que talvez a gente só vá responder com o acesso à íntegra do relatório. Por exemplo, o que a gente sabe até agora, que me parece inequívoco, o Bruno Henrique planejou tomar cartão amarelo no jogo contra o Santos. Informou isso a um parente, no caso a um irmão. E soube, através do irmão, que o irmão, e não sei se e outras pessoas, mas no caso da conversa que a gente tem, soube que uma pessoa ao menos apostaria nesse cartão. Isso foi dito a ele. Isso. A partir daí, se esse cartão, se ele planejou tomar contra o Santos por decisão da comissão técnica na ocasião do Flamengo, porque o jogo seguinte seria um jogo com o Palmeiras importante para o campeonato, é uma hipótese. Se isso foi feito já pensando em aposta, isso a gente não tem como concluir, né? Se o Bruno desaconselhou alguém da família a fazer a aposta ou não, qual foi a reação dele diante disso? Esses são detalhes que para você incriminar o jogador, eu não tenho os elementos. O que eu tenho para dizer é, os prints criam uma situação bastante desconfortável, difícil, não vai ser simples para o Bruno Henrique. A gente vai precisar ouvi-lo para ouvir o lado dele e saber se ele consegue comprovar a inocência diante dessa investigação, mas ainda há para mim algumas interrogações que a gente não dá para sair aqui apontando dele e tirando conclusões precipitadas. O que eu tenho certeza, cada vez mais certeza, eu me lembro que eu disse isso aqui um dia, e lembro até que vocês não concordaram com a minha tese, o que está aí é absolutamente um direito. Uhum. Eu continuo dizendo, o futebol, o dinheiro das apostas foi o grande, talvez o único, mas o grande em termos de volume, dinheiro novo que entrou no futebol nos últimos muitos anos. E o futebol, como ambiente, se preparou apenas para receber este dinheiro. Patrocínios, inclusive nós somos patrocinados aqui, o nosso canal Empresa que a gente trabalha tem inúmeros patrocínios de casas de apostas, as competições levam o nome de casa de aposta, o Campeonato Brasileiro leva o nome de casa de aposta, as placas em torno do campo têm diversas casas de apostas, enfim. O futebol se preparou para isso e se preparou menos para educar os profissionais que atuam no jogo sobre procedimentos. É evidente, você na época argumentou e eu concordo, é óbvio que os jogadores devem saber que não podem manipular eventos de um jogo. Mas quando eu falo em educar sobre a entrada desse elemento novo, significa que eles não podem, inclusive, se comunicar com as pessoas. Por exemplo, já é uma atitude antiesportiva por natureza, mas muito natural no jogo, se forçar cartão para forçar suspensão em jogos que são escolhidos. Acontece desde que os cartões surgiram. Mas diante da entrada desse elemento novo, os jogadores não deveriam ser, inclusive, instruídos a não compartilhar esse tipo de informação com ninguém, porque eles podem acabar sendo... Imaginemos que o Bruno Henrique fosse inocente na história, apenas compartilhou com um parente que ia tomar um cartão no jogo. Não estou dizendo que ele é, não estou dizendo que ele não é, porque eu não tenho elementos e concordo que os prints deixam o Bruno Henrique numa situação muito difícil. Mas que ele apenas tenha dito isso, tenha dito que era um planejamento, que ia tomar contra o Santos, porque fosse o planejamento do clube. Ele pode ser envolvido a partir de uma conversa teoricamente inocente. Com apostas ilegais feitas com base numa informação interna do clube que foi chegada. Agora, até para a questão de ser seja um planejamento de comissão técnica, seja um planejamento de um grupo organizado para apostas, eu não sei se chega a esse ponto, porque os valores são muito pequenos, inclusive, para o que é um salário de um jogador de futebol. Outra interrogação que fica, entre essa conversa e o cartão contra o Santos, são 8 jogos. Se for, de fato, algo organizado para tirar partido através de aposta, é um risco enorme que todo mundo corre, né? Claro. O jogador passar 8 rodadas até o jogo contra o Santos,
para conseguir tomar esse cartão. Então, tem muitas interrogações que acho que a gente vai precisar ter acesso ao relatório completo da Polícia Federal, ao inquérito, para ter todas as respostas. De novo, não estou dizendo que o Bruno Henrique é inocente, tampouco que ele é culpado. Estou dizendo que os indícios são fortes, lamento muito se for verdade, porque é mais um tiro no coração da integridade do jogo, da percepção de integridade, que é a essência e a alma do esporte. Mas acho que a gente vai precisar ter, a partir de agora, trabalho para nós, trabalho da imprensa, investigar, continuar essa investigação, ter acesso a todo o relatório e tentar entender a situação mais a fundo. Não é fácil, né, entender tudo isso e assimilar, né, porque é um baque para a torcida do Flamengo, que tem no Bruno Henrique um ídolo, né, a confiança que se tem no jogador, a partir do momento que esse jogador está pensando em outras questões, que não só a essência do jogo. E o jogador, eu entendo o que o Mansur fala e concordo plenamente sobre a educação do meio esportivo em relação às apostas, mas um jogador com a experiência do Bruno Henrique, né, um jogador... e assim, os clubes, eu tenho tido contato com dirigentes que dizem que os jogadores são orientados todo início de ano, naquelas pré-temporadas, né, que os jogadores estão concentrados. Há diversas palestras, algumas sobre a arbitragem, outras sobre essas questões de apostas, e que os jogadores normalmente são alertados. Não sei se é o caso do Flamengo, né? Não sei, mas deve ser. Mas não sei se a ponto de, caso você vá tomar o cartão no jogo, não pode conversar com ninguém, né? Talvez falte um pouco esse tipo de orientação, mas não dá para o jogador ficar completamente alheio a esse ambiente que foi criado em torno do jogo de futebol, não só do jogo de futebol, mas do esporte, de uma maneira geral, porque hoje se aposta até em cuspe à distância, né, Alex? E assim, cara, lógico, esquece o lado do julgamento. Nós não estamos aqui, nem vamos julgar, porque nós não podemos, nós não temos esse direito. Esquece. Isso aqui é também para gerar reflexão. Nós não podemos normalizar isso nem para o cara que ganha pouco dinheiro, porque o que é errado é errado. É errado você morando numa casa simples, de barro, de madeira, no sítio, e você ter que pegar um dinheiro para coisa. É errado. O que é errado é errado. O Bruno com o irmão dele, do mesmo jeito que foi o Aleph Manga, que surgiram lá os primeiros. Essa situação do irmão, que eu nem sei se o irmão dele é mais novo, muito mais novo, se é mais velho, eu não sei como é que é. O irmão dele também não precisa disso. Sabe? Então, é algo que a gente carrega, e aí vem a reflexão do lado educativo, mas é do lado educativo, sócio-educativo. Claro. Sócio-emocional. A gente tem essa deficiência, infelizmente, né? E é por isso que eu falo que a gente não deve normalizar nada do que é errado pelo fato do dinheiro, né? Então, a geração, a gente já fala de educadores e de filhos desses educadores, e nós também se incluindo nisso, são mais frágeis, tem um nível de educação que é diferente do que já se recebeu, porque as pessoas mudam, as ofertas hoje são totalmente diferentes do que antes, de repente, tinha, enfim. Mas o que a gente tem que passar, eu acho que para todo mundo, ainda mais aqui no canal, e não é só para aquilo que a gente passa dentro de casa, é sempre com muita responsabilidade, porque a reflexão ela tem que fazer parte. Isso está nas escolas, que tem o compromisso quando essas crianças, adolescentes, jovens não estão na nossa casa. Eu acho que é uma extensão dessa educação, é uma parceria, né? Porque isso pode acontecer, a questão do dinheiro fácil, que o pessoal pensa que pode vir, mas a maioria se lasca nisso e ninguém fala, né? Se pode ter, se não pode ter, isso aí. Mas as atitudes nossas é que mandam na gente, né, na verdade. Então, se eu fiz errado, eu estou dando margem para realmente ter uma consequência errada, ruim, às vezes por um erro na vida que eu tenho, né? Que acaba pegando, às vezes, muito pesado. Então, para esse sentido, a gente tem sempre que ficar em alerta, com cuidado. Eu acredito que as casas, os clubes, as escolas e a rua, ela vai ser, sim, reflexão daquilo que algumas pessoas, às vezes, têm de erro, algum problema na família, de que maneira foi criado, para poder, às vezes, atrair, para poder falar, e eu ser, de repente, um pouco mais frágil para poder aceitar esse tipo de situação. Como a gente já falou de várias da questão da droga, isso é uma droga, né? Isso aí é algo que vicia porque o cara quer ganhar um dinheiro, ele quer fazer disso. E para isso também o brasileiro, às vezes, quer arrumar um jeitinho, independente de quem seja. Falo de novo, o Bruno não deve ser, agora ainda, culpado. Difícil e delicado ter esse tipo de situação, porque você vai jogar nos estádios. Os prints são muito reveladores, né? Então, que Deus tenha uma certa luz para todo mundo. E aí, eu falo de Deus para levar realmente a mensagem para que as pessoas consigam entender.
consigam enxergar até onde vale a pena e não. Só para dar a cronologia dos fatos aqui, Mansur, certinho, ó. Ele, depois daquela primeira conversa, ele toma um cartão contra o Botafogo, por dar uma cotovelada no Cuesta, no dia 2 de setembro. A conversa foi no dia 29 de agosto, a primeira conversa. Aí ele fica suspenso. Isso, fica suspenso. Aí ele toma mais 2 cartões amarelos, contra o Goiás e contra o Corinthians. E aí vai tomar o terceiro contra o Santos. Para você ver como não era simples ele ter o planejamento ali de que ia segurar tanto tempo, até partindo do princípio da premeditação, de que ele fosse segurar 8 rodadas. Tanto que nesse período ele encerra uma série de cartões, inicia outra e conclui novamente contra o Santos. Tá, então, nação, a imprensa debatendo essa situação do Bruno Henrique, complicado, né? Complicado, e o jornal O Dia traz aqui que o Ministério Público deve formalizar uma denúncia contra o Bruno Henrique nas próximas semanas. O jogador foi indiciado aí pela Polícia Federal por suposta participação nessa manipulação de apostas aí, né? A matéria diz que essa formalização acontecerá nas próximas semanas. É uma bomba que explodiu aí nesta terça-feira, dia 15, né? Por forçar aí o cartão amarelo. Cara, é complicado, né? Um jogador que tem um salário de mais de 1 milhão por mês, envolvido numa situação dessa aí, é difícil acreditar que o Bruno Henrique tenha feito isso, mas tá difícil também de acreditar que não, por tanta situação que tem aí, né? Print de conversa e tal, se saber se não são conversas fakes também, né? Tem toda essa situação. Enfim, esperar aí passar os dias para as coisas se alinhar, né? Os fatos verdadeiros chegarem aí na mídia e a gente ficar sabendo com riquezas de detalhes, né? Vamos aguardar o pronunciamento do Bruno Henrique, do Flamengo, para ver como que vai ser a partir de agora. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.